Estamos de volta com Mais Saúde e o nosso tema de hoje são os avanços na medicina veterinária que tem de novo nessa área, né, que cada vez cresce mais, que cada vez salva mais os nossos animais e dá a eles mais tempo de vida. E aqui ao meu lado, em ótima companhia, com o Jean Cearalo, que é médico veterinário na cidade de Conselheiro Lafayette, é são joanense, mas atua hoje em dia na clínica São Francisco. Jean, a gente terminou o bloco anterior falando um pouco sobre as cirurgias. Você falou pra gente muito bem que hoje está em todas as áreas, é possível salvar muitos animais. Então vamos falar um pouco sobre a questão da reabilitação do animal. Por exemplo, às vezes a gente leva um animal para fazer cirurgia, chega em casa, como que a gente vai cuidar desse animal? Tem processo de internação ou a gente já faz isso em casa? Como que funciona? Sim. Normalmente, pós-cirúrgico, os primeiros dias ele é feito em casa, na clínica. O acompanhamento dos médicos veterinários, toda a assessoria pós-cirúrgica dele, com os pontos, os medicamentos, antibióticos. E depois, sim, ele vai para casa, dependendo do tipo de cirurgia. Por exemplo, uma simples castração, que não é tão simples assim, mas por ser mais corriqueiro, o animal vai embora no mesmo dia ou no outro dia. Já quando ele faz uma cirurgia ortopédica, ele pode ficar até 5 dias, 7 dias internado. Então depende muito do tipo de cirurgia que esse animal está fazendo. E para cada cirurgia nós temos também procedimentos que podem ser feitos no pós-operatório, como por exemplo uma fisioterapia, nos casos de ortopedia, nos casos de problema de coluna, uma acupuntura, certo? Que são também especialidades que já existem na veterinária, né? Fisioterapeutas veterinários fazendo trabalhos de reabilitação para cães que tiveram problemas de coluna e que voltaram após uma cirurgia, conseguiram voltar a andar, né? Então é feita a fisioterapia, é feita a acupuntura veterinária, então são muitos os casos. E claro, o proprietário também ajuda muito em casa. Nós temos fisioterapia, nós temos trabalhos com gelo, com calor, que o veterinário ensina para o proprietário, movimentos passivos, né, que o proprietário ensina, o veterinário ensina para o proprietário, e ele vai trabalhar com o animal em casa nessas questões. Já a gente recebeu uma série de perguntas, o pessoal da produção está me passando aqui. É o seguinte, essa pergunta eu achei bem interessante, vou fazê-la já de imediato, porque eles estão me passando aqui. É o seguinte, é o João, eu não entendi o bairro dele direito, peço desculpa, mas já mando um abraço. Vila Santo Antônio, estão me falando aqui pelo ponto. Ele fala o seguinte, que ele é representante de medicamentos na área veterinária, e ele falou que existe um medicamento que controla o cio, ele falou nesse termo, inibe o cio. E ele falou que esse medicamento não, digamos, muito conselhável, causa câncer, causa um certo vício também. Ele falou assim, né, será que não seria interessante, pediu para te perguntar, fala para esse veterinário, se não é interessante mais uma campanha pela castração do que por esse uso, né, excessivo desses medicamentos, porque muitos proprietários fazem isso mesmo, medicam, né, às vezes tem 2 cachorros, uma fêmea e um macho. Como que a gente pode fazer sobre isso? Muito bom, João, bem lembrado mesmo. O que acontece? Existem sim o que a gente pode chamar de anticoncepcionais para cadelas. São esses medicamentos. Só que, como o ciclo da cadela ele é totalmente diferente do ciclo da mulher, a mulher tem um ciclo menstrual, a cadela tem um ciclo estral. Então ela fica no cio a cada 6 meses, enquanto a mulher menstrua uma vez a cada 28 dias. A mulher ovula, 14 dias depois ela sangra. A cadela ela sangra, para alguns dias depois ela ovular. Aquele sangramento não é de menstruação da cadela, é um sangramento de dilatação de vasos da região que está se preparando para ovular. Então são ciclos totalmente diferentes. Com isso, os anticoncepcionais que são usados para a cadela, eles são muito fortes, certo? Para segurar todo esse ciclo dela que ela entra e fica durante um bom tempo. A cadela é cada 6 meses. Então, esses medicamentos, por serem muito fortes, eles causam também muitos efeitos colaterais. Assim como a mulher tem alguns efeitos colaterais, só que menores, na cadela tem efeitos colaterais bem graves. Infelizmente, ainda não se evoluiu nesses medicamentos. Com isso, o que acontece? Esses medicamentos podem levar a infecções de útero, a tumores de mama, tumores de ovário, que vão levar a cadela a problemas que ela vai ter que ser castrada futuramente. E doente. Então, o melhor, sem dúvida, concordo com o João, é uma campanha de castração. A castração, ela só traz benefícios para as cadelas. Ela evita tumores de mama, principalmente se castrado antes do primeiro cio,
ela evita em 99% a chance de uma cadela ter tumor de mama. Se castrada antes do terceiro cio, ela evita em 72% essa chance, ou seja, um índice ainda muito elevado. Então vale a pena sim fazer a castração. Além disso, elas ficam mais tranquilas, as cadelas, elas com certeza não vão ter problemas uterinos, não vão ter problemas de ovário, porque a castração nada mais é do que a retirada do ovário e do útero, e não atrapalha em nada os hormônios da cadela. Tá? Então, concordo plenamente com o João, muito melhor a castração do que a aplicação desses medicamentos. Como veterinário, eu sempre contraindiquei, nunca fiz uma aplicação do anticoncepcional. Certo, bacana. A gente também recebeu outras perguntas, vou dar prioridade às perguntas do pessoal de casa. É a Cláudia do Senhor dos Montes, super abraço para você. Muito obrigada, Cláudia, pela participação. Ela diz o seguinte, ela teve uma cadelinha, e ela retirou a mama. Ela teve um câncer e acabou retirando uma mama. Só que ela falou que no canto dessa cirurgia, né, onde está a cicatrização, apareceu uma espécie de uma bolinha verde. Ela quer saber, porque o médico veterinário, né, que ela consultou, no caso, disse que poderia ser um ponto mal curado, algo assim. Isso é verdade? É possível? Sim. Quando se faz a cirurgia de mama, qualquer cirurgia de tumor, é necessário fazer uma área de segurança, retirar um pouco a mais do que o tumor está aparecendo ali, para a gente ter uma área de segurança e esse tumor, pequenas células, não acabarem transformando em novos tumores. Sem dúvida, pode ser, é muito utilizado ainda pontos que não são absorvíveis internamente. E esses pontos podem ficar ali e formar alguma reação. Se for um ponto absorvível, isso não deveria acontecer, certo? Aí a gente tem que pensar quanto tempo isso está ocorrendo. Isso que ela disse, que está aumentando, a produção está me corrigindo. Ficou maior e ela não está conseguindo entender o porquê. Sem dúvida, seria bom olhar, seria bom levar no seu veterinário, porque esse aumento ou é uma reação inflamatória ao ponto, ou pode ser células que ficaram e que estão desencadeando, por não ter tido uma área de segurança necessária e acabou ficando alguma célula. Ou a gente tem que ver também porque existem vários tipos de mastectomia. Você tem a nodulectomia, que retira só o nódulo, você tem uma mastectomia regional, que retira algumas mamas, uma mastectomia total, que retira toda a cadeia mamária, que são 5 mamas de um lado só e 10 dos dois lados. Então tem que ver o tipo de cirurgia que foi feito também, qual a técnica que foi utilizada, qual a técnica foi necessária para o caso dela. E dependendo do tipo de cirurgia, talvez esteja aparecendo um tumor de outra mama, que chegou até onde próximo de onde foi feita a cirurgia, ou pode ser sim uma reação de pontos. Hoje, Jean, você está falando que tem muitas tecnologias, tem muitos recursos, aparelhos também. Assim como nos humanos, é possível, por exemplo, a cadelinha passar por um ultrassom nesses casos? Não sei se é o termo certo, um raio-x, uma ressonância Sim. no caso? Hoje a gente tem toda essa tecnologia. Nós temos ultrassonografia, raio-x digital, a ressonância magnética, a tomografia, já são mais difíceis, mas nós temos na capital, em Belo Horizonte, tomografia, e em alguns lugares do Brasil já a ressonância. Está chegando, vamos falar assim, ainda é um custo um pouco inacessível para os veterinários, uma ressonância magnética. Mas raio-x digital, ultrassom, eco, Doppler, já tá aí para todo mundo, né? Qualquer um já pode utilizar disso. E não é o caso nesse ponto do tumor de mama, certo? A ultrassom, por exemplo, seria o mais indicado, não vai conseguir diferenciar, mas vai ser a experiência do veterinário. Ele vai conseguir ter essa diferenciação. Aí a mão ainda é a melhor tecnologia. Tá certo, vamos segurar um pouquinho o nosso assunto e falar desses temas no bloco posterior, né, no último bloco. Lembro você aí de casa que o nosso programa é ao vivo, então se você quer deixar sua opinião, quer deixar sua pergunta, entre em contato aqui na TV, ainda dá tempo, 3372-3720, ou nos mande uma mensagem no WhatsApp, no 9972-1640. A gente vai para o intervalo e voltamos já já.